A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Queridos ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Hoje vamos abordar o tema do orar sem exigir. Orar sem exigir. Vamos tomar como oração inicial o Salmo 131, apenas 2 versículos deste Salmo. Salmo 131, versículos 1 e 2. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem meus olhos altivos. Não me ocupo de grandes coisas, nem de maravilhas superiores a mim. Eu fiz calar e repousar a minha alma, como criança desmamada no colo da mãe. Assim está em mim a minha alma. Eu fiz calar e repousar a minha alma, como criança desmamada no colo da mãe. Assim está em mim a minha alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos e irmãs, quando falamos de oração, quase sempre pensamos em pedir, e é natural. É natural, diante da dor, da necessidade, da incerteza, o coração humano clama. Mas a Bíblia mostra-nos que a oração não é apenas uma lista de exigências. Ela é, sobretudo, um ato de confiança. Vamos hoje refletir sobre como rezar sem exigir, e o faremos em 7 momentos. No primeiro momento, entrega à vontade de Deus. No segundo, a prioridade do reino. No terceiro, a persistência sem manipulação. No quarto, o silêncio como oração. No quinto momento, a fé incondicional. No sexto momento, a gratidão como base. E por último, os riscos de rezar com exigência. Então, primeiro momento, primeiro ponto, a entrega à vontade de Deus. Quando pensamos em oração, muitas vezes imaginamos um espaço para pedir que Deus mude as circunstâncias. Mas a Bíblia mostra-nos que a oração mais profunda é aquela que nos muda por dentro. O exemplo máximo disso é Jesus no Getsemane. E ao lado dele encontramos outros personagens que, de fato, viveram a mesma entrega. Agora, nós vivemos em uma cultura marcada pela pressa e pelo controle. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas, resultados garantidos.
Agora, esta mentalidade entra na oração e a transforma em exigência. Como dizíamos, o exemplo de Jesus e dos grandes personagens bíblicos nos desafia a redescobrir a oração como entrega, algo que liberta da ansiedade e nos ensina a confiar em meio às incertezas do mundo atual. No Getsemane, Jesus ora, em Lucas 22:42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Agora, esse momento cumpre a profecia do servo sofredor. Aquele servo sofredor de Isaías 53:7, não é? Que é aí onde se diz que foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Então, Jesus mostra aqui que a oração não é imposição. A oração não é imposição. A oração é comunhão com Deus. E não é só Jesus, temos outros personagens bíblicos, temos Maria, em Lucas 1:38, Maria responde ao anjo, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela não pede garantias, apenas se coloca disponível. Vamos ao Antigo Testamento, no livro de Job, já no primeiro capítulo 1, versículo 21, Job, após perder tudo, declara: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como vemos, Job adora a Deus pelo que ele é. Não pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. Temos também no primeiro livro de Samuel o exemplo de Ana. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 13. Ana ora em silêncio e deixa o peso no altar de Deus, saindo com semblante sereno até antes de obter a resposta. Que é muito profundo e muito significativo o exemplo de Ana. 1 Samuel 1:13. Ela ora em silêncio e deixa o seu peso no altar de Deus e sai dali com o semblante sereno, mesmo antes de obter a resposta da sua oração. Temos também Moisés, no livro de Deuteronômio 34, ele vê a terra prometida, mas não entra, e aceita isso, depois de tanto esforço, de tirar o povo do Egito, passar pelo deserto, com muitas provações, ele vê de longe a terra prometida, mas não entra, morre antes de entrar na terra prometida. Ele aceita o limite e abençoa o seu sucessor, Josué. Temos também no Novo Testamento, Estevão, em Atos 7, versículo 60, Estevão apedrejado, ora: Senhor, não lhes imputes este pecado. Então ele entrega até o direito de justiça, submete a Deus até o direito de justiça. Então, rezar aqui, vemos que rezar sem exigir é aprender a dizer sim, mesmo quando o coração deseja não. É confiar que o plano de Deus é maior que o nosso, como fizeram Maria, Job, Ana, Moisés, Estevão e outros personagens na Bíblia. Segundo momento, a prioridade do reino. Prioridade do reino.
A vida odierna, a vida de hoje, dos nossos dias, nos ensina a colocar as necessidades imediatas em primeiro lugar. Mas Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, inverte esta lógica. E aí vemos que antes do pão, antes de pedir o pão, vem o reino, pede-se a vinda do reino. Ele nos mostra que a oração é escola de prioridades. A oração ajuda-nos a aprender o que é prioritário em nossa vida. Neste mundo consumista, onde tudo gira em torno do ter e do possuir, a oração coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E isto é digamos, uma atitude contra o egoísmo. A oração lembra-nos que a vida não é apenas sobre suprir necessidades, mas sobre participar de um projeto maior, o projeto da justiça, da fraternidade e da paz. A oração do Pai Nosso, de Mateus 6,10, não é? Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E esta oração antecede o pedido do pão. Antes de pedir o pão, Jesus pede a vinda do reino. Isso ecoa a experiência de Israel, primeiro a aliança no Sinai, depois o maná no deserto. Aí também vemos que o que veio primeiro na experiência de Israel no deserto, veio primeiro a aliança, em Êxodo 19 a 20, esses 2 capítulos. Depois o maná veio também no deserto, em Êxodo 16. Então, primeiro é a aliança, depois o maná. Aqui também encontramos o profeta Ageu, que nos recorda: buscai primeiro o meu templo e eu vos darei abundância. Ageu 1, 9 a 10, para nos ensinar que rezar sem exigir é colocar Deus no centro, é pedir que o reino se manifeste em nós antes de pedir soluções imediatas. Podemos, quizá, fazer um breve intervalo. Quando o vento forte soprar e o medo quiser me parar, o teu olhar me traz paz e me ensina a confiar. Mesmo que eu não entenda o caminho que tens pra mim, eu me apoio na tua palavra, pois sei que é o meu fim, o meu início. Não há noite que dure pra sempre. Tua promessa é luz no meu viver. Em ti descansarei, meu Senhor. Tua paz é maior que a minha dor. Segura minha mão, me faz andar, mesmo sobre as ondas.
Se eu cair, tu me levantas. Se eu chorar, tu me consolas. Tua presença é o meu lugar pra sempre. Senhor, vou te amar e te descansarei, meu Senhor. Tua paz é maior que a minha dor. Segura minha mão, me faz andar, mesmo sobre as ondas. Vou te olhar e te descansarei, meu Senhor. Tua paz é maior que a minha dor. Segura minha mão, me faz andar, mesmo sobre as ondas. Vou te Bem-vindos, bem-vindas à segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje, com o tema orar sem exigir. Então, neste terceiro ponto, relativamente à persistência sem manipulação, dizer que, constatar que todos nós já sentimos a tentação de repetir uma oração como se fosse uma fórmula mágica. Mas Jesus nos alerta, não é pelo muito falar que seremos ouvidos. A oração não é manipulação, a oração é confiança. É verdade que em tempos de crise global, guerras, doenças, inseguranças, buscamos fórmulas rápidas, buscamos orações poderosas, como se fossem garantias automáticas de resposta divina. A Bíblia ensina-nos que a verdadeira persistência na oração não é exigir, mas perseverar com fé, sabendo que Deus já conhece as minhas necessidades. Isso nos liberta da ilusão de controlar o divino. Mateus 6, 7 a 8, Jesus aí adverte contra as vãs repetições. Ele diz, o termo grego batalogezete, que significa tagarelar sem sentido, aí diz que a oração não pode ser um mero tagarelar sem sentido, que insistir é legítimo, mas deve ser feito com fé. E isso também é muito claro em Lucas 18, 1 a 8. Então, e mesmo os salmos repetem esse padrão, clamor seguido de confiança. Clamor, até um clamor repetitivo, mas seguido de muita confiança. Então, rezar sem exigir é insistir, sim, como filho confiante, não como cliente exigente. Então, rezar sem exigir é isso, insistir como filho confiante, não como cliente exigente. Quarto ponto, o silêncio como oração. O silêncio é talvez a forma mais radical de orar sem exigir.
O silêncio não é vazio, né? O silêncio é plenitude. O silêncio não é ausência, mas confiança. No mundo barulhento, o silêncio diante de Deus é sinal de maturidade espiritual. Temos exemplos de silêncio em Jesus diante de Pilatos, Mateus 27:14. Jesus permanece em silêncio. Job, no Antigo Testamento, cujo silêncio muitas vezes fala mais alto que as suas palavras. O salmista também, em Salmo 131, descreve a alma como criança desmamada no colo da mãe. Este é o salmo que, de fato, recitamos como oração introdutória. Então, numa sociedade onde o silêncio é quase impossível, estamos sempre conectados, sempre falando, sempre exigindo. O silêncio na oração nos educa a parar, a escutar, a deixar Deus ser Deus. Deixar Deus ser Deus. Então, orar sem exigir é também aprender a calar. O silêncio é a linguagem mais sincera da fé. Quando as palavras não bastam, o coração é desafiado a repousar em Deus. Quando as palavras não bastam diante de Deus, o coração é desafiado a repousar em Deus. Quinto ponto, fé incondicional. Fé incondicional. O mundo atual está cheio de frustrações, projetos que não se realizam, sonhos que não se cumprem, doenças que não são curadas. A fé incondicional nos ensina a permanecer firmes, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A fé verdadeira, de fato, não depende de resultados. Ela se mantém mesmo quando o milagre não acontece. Temos exemplos no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 18, e também Abacuque 3:17. Samuel 3:18, temos Sadraque, Mesaque e Abdenego, que dizem: nosso Deus pode nos livrar, mas se não, ainda assim não serviremos aos teus deuses. Então, nosso Deus pode nos livrar, mas se não, ainda assim não serviremos aos teus deuses. Assim falam os três jovens ao rei que queria que eles adorassem os deuses pagãos. Abacuque ecoa essa fé quando diz no livro, digamos no capítulo 3, versículo 17 a 18, diz: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Paulo, em Romanos 14:8, diz: se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Então, rezar sem exigir é manter a fidelidade mesmo diante do silêncio e do não de Deus. Rezar sem exigir é manter a fidelidade mesmo diante do silêncio ou do não de Deus. Da negatividade, da negação de Deus. Então, mesmo diante da negação de Deus, eu mantenho a fidelidade a Ele.
Sexto ponto, gratidão como base. Gratidão como base. Vivemos numa sociedade marcada pela insatisfação constante. Sempre falta algo. Sempre queremos mais. A oração de gratidão nos educa a olhar para o que já temos e reconhecer que a vida é dom. Isso gera paz interior e fortalece a esperança, mesmo em tempos de crise econômica ou social. Então, a gratidão é uma chave espiritual poderosíssima. Ela transforma a oração em ato de confiança e abre espaço para a paz interior. Paulo escreve em Filipenses 4:6: em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, com ações de graças. Esse princípio já aparece, de fato, no Antigo Testamento, em Levítico 7, versículo 12 a 15, onde temos aí o sacrifício de ação de graças, os Salmos, o Salmo 100, versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças. Então, rezar sem exigir é agradecer antes de receber, porque a gratidão abre o coração para confiar. Mais outra breve pausa, mais outro momento de intervalo e voltamos dentro de poucos instantes. Não tem mais o vento a soprar, nem as noites que vêm sem luar. Eu te vejo no vale a chorar, mas te abraço pra te acalmar. As promessas que um dia ouvi ainda ecoam do céu até aqui. Eu estou no silêncio a agir. Sou teu Deus, sempre vou te ouvir. Bem-vindos, irmãos, à última parte do nosso estudo
bíblico de hoje, com o tema orar sem exigir. Gostaria de partilhar neste último momento alguns riscos de rezar com exigência. Aqueles irmãos que rezam com exigência. Então, quais são os riscos de rezar com exigência? Primeiro risco é reduzir Deus a um funcionário. Reduzir Deus a um funcionário. Quando a oração se torna exigência, tratamos Deus como alguém que deve cumprir ordens. E isso distorce a relação. Em vez de filhos diante do Pai, passamos a agir como clientes diante de um prestador de serviços. Mateus 6, 7 a 8, e Jesus alerta contra, como vimos, as várias repetições, mostrando que Deus não precisa ser convencido ou manipulado. Segundo risco de rezar com exigência, alimentar a ilusão de controle. Exigir na oração é acreditar que podemos controlar o divino. E isso gera frustração quando a resposta não vem como esperamos. A exigência revela egoísmo e falta de abertura ao plano de Deus. Tiago, o livro de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 3, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis para gastardes em vossos prazeres. E é muito clara esta afirmação categórica do apóstolo Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastardes em vossos prazeres. Terceiro risco de rezar com exigência é gerar crise de fé. Crise de fé. Quando a oração é exigência, o não de Deus, a negação de Deus, pode ser interpretada como ausência ou rejeição. Isso leva muitos a abandonar a fé. De fato, Israel no deserto exigiu carne e água, Números 11, 4 a 6, e quando não recebeu como queria, murmurou contra Deus e caiu em rebeldia. Então, a exigência gera, digamos, esta atitude de insatisfação e até leva as pessoas a abandonar a fé. Quarto risco de rezar com exigência, a oração mágica, tornar a oração mágica. A exigência transforma a oração em ritual mágico, como se as palavras e fórmulas pudessem obrigar Deus a agir. Um exemplo bíblico é o episódio do mago Simão, o mago, em Atos dos Apóstolos 8, 18 a 20, e mostra o perigo de querer manipular o poder divino para fins pessoais. Manipular o poder divino para fins pessoais. Então, rezar com exigência torna a nossa oração mágica. Quinto risco de rezar com exigência, que enfraquece a dimensão comunitária.
A oração exigente enfraquece a dimensão comunitária, porque ela é centrada no eu, é centrada nas minhas necessidades. Ela esquece a dimensão comunitária e intercessora. Vemos Jeremias em Lamentações 3:48, ele chora pelo povo. A sua oração não é exigência pessoal, mas intercessão solidária. Sexto risco de rezar com exigência é a ansiedade em vez de paz. A oração com exigência produz ansiedade em vez de paz. A exigência em si gera inquietação, porque o coração fica preso ao resultado. A exigência alimenta a ansiedade. E o último risco, o sétimo risco da oração com exigência é o nomadismo religioso. Nomadismo religioso é a atitude de quem não busca Deus em si, mas apenas milagres imediatos. Quando não obtém o resultado desejado, corre de igreja em igreja, de santuário em santuário, de santo em santo, procurando aquele que supostamente seja mais forte ou mais eficaz. Um exemplo bíblico, um exemplo negativo: o povo de Israel no deserto, cansado de esperar, construiu o bezerro de ouro, em Êxodo 32, não é? Em vez de confiar no Deus vivo, buscou uma alternativa imediata. E como consequência, essa prática gera superficialidade espiritual, falta de fidelidade, uma fé vazia. A pessoa, o crente nunca amadurece. Os crentes que passam de igreja em igreja ou até de santuário em santuário à procura do santuário mais forte, ou de santo em santo à procura do santo mais forte. Então, esses irmãos, essas irmãs nunca amadurecem, porque estão sempre correndo atrás de milagres sem enraizar-se na confiança em Deus. De fato, muitos cristãos vivem de peregrinação em peregrinação, não como expressão de fé autêntica, mas como busca de resultados rápidos. Isso revela uma oração centrada no eu e não em Deus. O risco aqui é transformar a espiritualidade cristã em consumismo religioso, em vez de relação de confiança. Para concluir, ao final desta caminhada, percebemos que rezar sem exigir não é ausência de desejo ou ausência de necessidade, mas maturidade espiritual. Orar sem exigir é pedir com mãos abertas, confiando que Deus sabe o tempo e a forma da resposta. Em um mundo ansioso, acelerado, cheio de incertezas, aprender a rezar sem exigir é um caminho de libertação. É descobrir que a paz não vem do controle das circunstâncias, mas da confiança em Deus. E esta prática é profundamente atual porque responde ao coração cansado e inseguro do nosso tempo. Podemos ficar por aqui e concluímos com uma oração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de misericórdia, ao concluir este momento de reflexão, queremos agradecer-te porque nos mostraste que a oração verdadeira não é exigência, mas confiança. Tu nos chamaste a colocar o reino em primeiro lugar, a perseverar sem manipular, a viver a fé incondicional, a cultivar a gratidão e a encontrar repouso no silêncio. Que esta palavra que hoje aprofundamos se torne vida em nós, para que não corramos atrás de milagres como consumidores, mas permaneçamos enraizados na fidelidade ao teu amor. Concede-nos a graça de sermos testemunhas da esperança, mesmo quando não vemos resultados imediatos da nossa fé. E de sermos comunidade que ora, comunidade que reza, com mãos abertas e coração confiante. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus contigo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, que Deus omnipotente vos abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado pela atenção, irmãs e irmãos. Até para a semana. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.